E aí vai ao encontro da pergunta que nós fizemos, né? Por que participar da política? A política, falávamos na semana passada, quase se tornou um verbo, né? E pejorativo, pior de tudo. Você fala que o cara é político, é um político, né? E aí você traduz o político como um cara espertão, né? Que desvia recurso, que está sempre tentando levar vantagem, que está dentro dessa troca de favores entre poderes. Então, a população meio que internalizou isso nela, né? Então, quando tem um cara sério, que não fica aceitando propina, que não fica fazendo essa troca de favores, né? Para ter mais dinheiro, não fica furando fila para passar a gente para ganhar voto, né? Que não aceita, por exemplo, a pessoa pedir coisas em troca do voto, né? Doutor, compra para mim os tijolos de casa, as telhas minhas estão quebradas, e gasolina para o meu carro. E, porra, quantas vezes nós vimos isso aí tudo? Nossa. Né? Eu acho engraçado então, eles descolarem, né, a comunidade do político, tipo, como se o político não tivesse inserido na comunidade, não tivesse sido eleito de dentro dela, né? Então, essa atuação eu vejo como exemplar. Estou falando aqui não para ficar rasgando seda nem nada, mas nós vivemos um momento político onde esses exemplos precisam ser realmente, assim, são louváveis e precisam ser mencionados, né? Eu acho que assim, nós temos que diferenciar, Jorge, o político geral, que vive da política como profissão, né? Do cara politizado que quer fazer alguma coisa. Eu acho que tem uma diferença enorme disso. Eu não concordo, por exemplo, o vereador não ter outra profissão. Não, o cara entra lá para dentro, vou ficar lá dentro, ele se dedicar integralmente a esse trabalho, mesmo que seja sério, doutor, mesmo que seja um trabalho... Eu não vejo, eu não vejo sério, porque não é que eu não veja sério. Eu não vejo assim o cara passar o dia inteiro fazendo esse tipo de coisa. Visitando as comunidades, fazendo a fiscalização. Você tem, claro, todo muita dia, coisa, né? De segunda a sexta, eu acho que todos os vereadores de segunda a sexta, na minha época, iam na Câmara de Vereadores. Passavam lá, falavam com os seus assessores, o que nós temos que fazer hoje, alguém pediu alguma coisa, vamos visitar aqui, vamos visitar lá. Assim como eu fui visitar... todas as escolas eu visitei, todas as creches eu visitei. Eu fui na Câmara de Vereadores de Sinop, por exemplo, ver como é que funcionava a Câmara Mirim, que já tinha funcionado aqui, estava funcionando lá. E aí o pessoal, não, porque nós vamos ter que gastar com eleição. Nada disso. Alguém da comunidade lá chegava e disse, olha, esse menino vai representar a escola tal, né? Vamos fazer isso. Então, assim... foram coisas muito boas. E agora, você ficar só aquilo ali, fazendo aquilo ali, esse é o cara que quer ser político. Esse é o cara. Temos que oxigenar a política, frequentemente fazer uma oxigenação. Agora, você tem que saber também quem que você vai colocar lá. Se o cara tem condições... Porque existe uma diferença enorme entre o ser alfabetizado e o analfabeto funcional. Você entender, ler, escrever e não saber pegar uma lei e não saber interpretar, que é o que acontece na maioria das vezes. Sim. Né? E isso a população não entende. E quando eu falo para você, que falei para você, Camila, da pior coisa que tem é o esquecimento, né? É você fazer alguma coisa, quando eu estive vereador, e aí a outra vereadora atual ali chega, faz a mesma coisa e as pessoas, nossa, que ideia maravilhosa que você teve. Pô, isso já foi cara, feito. já foi Isso feito acontece isso. bastante, já foi feito isso, pô. Eu fiz isso. Eu fui visitar a Casa de Apoio de Sorriso, eu fui... Então, isso me chateia o esquecimento. Será e assim que é por como isso as que os pessoas ficam tentando registrar tudo que fazem? Talvez seja por isso. Claro. E o que me chateia, Jorge, não é esquecer das coisas boas só. As pessoas esquecem das coisas ruins também. Mas daquele político ruim, essa falta de memória cara aí que roubou, tem história, hein? que apareceu ali, que botou dinheiro na cueca. Chega na eleição seguinte, está lá o cara votando. Já estamos entrando na pergunta das políticas nacional.